Amigos e parceiros, há momentos cruciais na história da humanidade em que o silêncio das potências globais grita muito mais alto do que o som de qualquer bomba. Existe uma ilusão letal, uma cegueira profunda e extremamente perigosa que sempre atinge os homens que se acreditam deuses na Terra. O poder, quando se torna absoluto, inquestionável e desmedido, cria uma falsa sensação de invulnerabilidade ao redor do líder. E foi exatamente esta soberba silenciosa, esta arrogância forjada em aço e sangue, que dominou a nação do Irão durante 36 longos anos, o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, acreditava ter desenhado e construído a fortaleza mais impenetrável de todo o Médio Oriente. Para manter o seu império de controle, de influência e de medo, ele não dependia apenas de pesados muros de betão armado ou de bunkers subterrâneos profundos protegidos pela Guarda Revolucionária. Ele utilizava a própria tecnologia para asfixiar, dia após dia, a respiração do seu próprio povo. Ele espalhou dezenas de milhares de câmaras de alta resolução por cada avenida principal, por cada praça pública, por cada viela sombria da capital Teherão. Eram os olhos implacáveis e frios do regime, olhos eletrônicos sem alma, que vigiavam os cidadãos comuns, que perseguiam, prendiam e esmagavam impiedosamente qualquer faísca de dissidência ou de liberdade. Ele sentava-se no topo da cadeia alimentar, a assistir a sua capital através de um imenso e complexo painel de controlo, com a convicção absoluta de que via tudo, de que sabia tudo e de que absolutamente ninguém em nenhum lugar do planeta o poderia tocar. Se procuram compreender os segredos que movem o xadrez mundial antes que eles cheguem aos noticiários tradicionais, inscrevam-se no nosso canal agora mesmo, ativem as notificações e caminhem ao lado de quem revela a verdade. Meus amigos, a história não é feita apenas de betão, de discursos inflamados e de demonstrações vazias de força militar. A história é governada por leis implacáveis. A espada que forjamos com ódio, com paciência e com crueldade para dominar o nosso semelhante, inevitavelmente encontrará o caminho do nosso próprio pescoço. O que a imensa arrogância não permitiu que aquele homem visse, o que o seu ego escondeu da sua visão estratégica, é que a sua maior e mais poderosa ferramenta de opressão, o seu próprio maquinário de vigilância e terror, estava a ser há muito tempo silenciosamente invertido contra ele. O que aconteceu na manhã do dia 28 de fevereiro, na primeiríssima e decisiva hora da eclosão da guerra, não foi um simples ataque aéreo, não foi um bombardeamento de saturação, não foi um golpe de sorte, foi a execução de uma sentença matemática e inevitável. Foi uma aula magistral, aterrorizante e cirúrgica de espionagem profunda. Hoje, nós vamos caminhar juntos, passo a passo, pelos corredores gélidos e pelas salas escuras daquela que foi a caçada mais paciente e letal da guerra moderna. Para que possamos compreender a verdadeira magnitude de como caças invisíveis americanos e israelitas conseguiram decapitar todo o alto comando de um país fortemente armado em apenas 60 minutos, nós precisamos de fazer uma viagem no tempo. Nós não podemos voltar apenas alguns meses ou aos eventos recentes das fronteiras. Nós precisamos de mergulhar na história e voltar mais de 2 décadas, precisamente para o ano de 2001. Foi ali no silêncio pesado e claustrofóbico dos gabinetes de inteligência em Tel Aviv que o então primeiro-ministro israelita,
o lendário Ariel Sharon convocou uma reunião à porta fechada com o novo chefe da agência Mossad, Meir Dagan. A história diz-nos que não houve longos discursos nessa sala. A ordem dada por Sharon foi curta, gélida, cortante como uma lâmina recém-afiada. Ele olhou nos olhos do seu principal estratega de sombras e disse apenas uma frase: o nosso alvo principal de hoje até ao fim dos dias é o Irão. A partir daquele exato segundo, a gigantesca, paciente e silenciosa máquina estatal de inteligência mudou de marcha. Durante os anos que se seguiram a essa ordem, nós, que acompanhamos a geopolítica, vimos manchetes que pareciam guiões de um filme de espionagem. Vimos grandes cientistas nucleares iranianos a serem eliminados de forma cirúrgica e inexplicável em plena luz do dia. Vimos a queda de líderes políticos de alto escalão dentro de território inimigo em 2024 e assistimos, atônitos, à sabotagem quase alienígena de milhares de pagers e equipamentos de rádio no Líbano. O mundo assistia a isso com um misto de choque e fascínio. Mas a terrível e profunda verdade é que tudo isso eram apenas ensaios. Eram testes no terreno. Eram os músicos a afinar os seus instrumentos para o evento principal. A verdadeira base, o núcleo incandescente deste plano mestre de aniquilação, não foi construído acumulando toneladas de explosivos físicos. Foi construído através de uma infiltração tecnológica que roça literalmente o inacreditável. É exatamente aqui que entra no tabuleiro uma das organizações mais letais e misteriosas do planeta. A Unidade 8200, a divisão de elite da inteligência cibernética das Forças de Defesa de Israel. Estes homens e mulheres entenderam muito cedo que a guerra do futuro não seria vencida apenas a enviar blindados pela areia. Eles infiltraram-se como fantasmas digitais na própria espinha dorsal eletrônica da nação iraniana. Sabem aquelas dezenas de milhares de câmaras de trânsito que o ditador usava com tanto orgulho para rastrear quem protestava nas ruas? Segundo revelações baseadas em fugas de informação e relatórios detalhados, a agência Mossad pirateou praticamente todas elas. Anos, eu repito, meus amigos, anos antes de qualquer míssil ser armado nos cabides de um caça. Anos antes da guerra se tornar uma realidade. Havia servidores gigantescos e altamente refrigerados a operar no subsolo de bases secretas no sul de Israel, a receber ao vivo, em tempo real e de forma encriptada, todas as transmissões de vídeo das ruas de Teherã. Os iranianos pagaram pela infraestrutura, instalaram as lentes e os seus inimigos sentaram-se confortavelmente na cadeira do realizador para assistir ao filme da vida deles. No meio de todas aquelas milhares de ecrãs brilhantes, no meio daquele oceano de dados urbanos, havia uma câmara em especial, uma lente fria, metálica, posicionada de forma cirúrgica num poste da rua Pasteur, exatamente, milimetricamente, onde ficava o coração do poder, o complexo residencial e governamental de Khamenei. Ela tinha o ângulo privilegiado e perfeito. Ela mostrava com uma clareza cristalina e assustadora onde os membros da equipe de segurança de elite estacionavam os seus veículos todos os dias. E aqui nós entramos num nível de sofisticação e letalidade que mostra a verdadeira face da quinta geração de guerras. Os israelitas não deixaram simples soldados a assistir a esses ecrãs intermináveis. Eles alimentaram todos estes vídeos dia após dia, mês após mês, num supercomputador colossal equipado com uma inteligência artificial voraz e implacável. Um autêntico algoritmo criado única e exclusivamente para a morte
Esta máquina brutal cruzou os dados de vídeo com interseções de telemóvel, com satélites espiões e com programas de rastreio de dados eletrônicos para construir o que os estrategas militares chamam de padrão de vida. O algoritmo mapeou a alma e a rotina esmagadora daquela rua. Ele aprendeu com precisão matemática a que horas exatas cada guarda chegava para o turno. Ele sabia a cor do carro que o guarda conduzia. Ele conhecia cada detalhe logístico. Se uma variação mínima ocorresse, como um carro diferente ou um guarda-costas fora de posição, o algoritmo acendia instantaneamente um painel de alerta vermelho nas salas de inteligência. Como um oficial teve a audácia de afirmar com um tom de desafio implacável: nós conhecemos Teherão, como conhecemos Jerusalém. Qualquer peça fora do lugar grita aos nossos olhos. O que entrava naqueles servidores eram terabytes infinitos de imagens brutas, áudios e interseções. O que a máquina cuspia no ecrã era uma coordenada exata e letal de 14 dígitos. A localização precisa da aniquilação. Mas prestem muita atenção ao que se segue, porque a máquina, a inteligência artificial, os códigos brilhantes, tudo isso, no limite, é cego e impotente sem a audácia e a coragem da decisão humana. Para que um ataque de decapitação de Estado desta envergadura fosse autorizado, a doutrina militar exigia a confirmação absoluta e irrefutável de 2 altos oficiais a trabalhar de forma independente. É neste exato momento de tensão atmosférica, onde o ar pode ser cortado com uma faca, que a agência norte-americana CIA entra no jogo de forma maciça. A agência já rastreava silenciosamente os movimentos logísticos de Khamenei há meses. Eles tinham aproveitado a guerra de 12 dias em junho de 2025 para aprender como o líder supremo e a guarda revolucionária se comunicavam e se movimentavam sob extrema pressão. Eles mapearam detalhadamente a arquitetura do medo iraniano. Mas ainda faltava a última peça, o checkmate, a confirmação final e irrevogável que daria a luz verde. E essa confirmação veio do lugar mais sombrio possível, de dentro das próprias paredes do regime. A agência Mossad mantinha uma fonte humana de altíssimo escalão, um espião infiltrado, um operativo que respirava o mesmo ar que eles, e foi este agente que enviou a mensagem mais explosiva do século. O relatório era cristalino. Na manhã de sábado, Ali Khamenei e os altos líderes civis e militares do Irão, incluindo o comandante da Guarda Revolucionária e o ministro da Defesa, estariam todos fisicamente juntos sob o mesmo teto no complexo da Rua Pasteur, ao mesmo tempo. Quando esta informação vital chegou aos centros de comando, o plano original, que previa um ataque maciço na noite de sexta-feira sob a cobertura da escuridão, foi imediatamente descartado. A decisão tomada foi de uma audácia estarrecedora. Iriam adiar a operação para amanhã de sábado e executar um ousado golpe de decapitação em plena luz do dia. O Ayatolá, protegido pelas suas tropas, sentia-se inatingível sob a luz do sol, esperando ataques apenas durante as noites. Foi esta arrogância suprema, alimentada por décadas de poder incontestado, que gerou a surpresa tática e selou, de forma definitiva, o destino sombrio de todos eles. Chega, então, o dia 28 de fevereiro, a hora zero. Mas antes de qualquer míssil atingir o alvo, uma etapa silenciosa e vital precisava de ser cumprida. O alvo precisava de ser completamente isolado, cego e ensurdecido. Numa fração de segundo, as forças israelitas desativaram os componentes de aproximadamente uma dúzia de torres de telemóvel nas proximidades da rua
Pasteur. Os guardas pegavam nos seus dispositivos, tentavam ligar freneticamente para qualquer número e ouviam apenas o sinal de ocupado. Nenhum alerta podia ser emitido. Simultaneamente a isso, as operações cibernéticas americanas derrubaram os radares de defesa militar iranianos. A cúpula de poder havia acabado de ser trancada num vácuo de comunicação, aguardando o seu fim. E então, o inevitável ato final. As aeronaves furtivas israelitas, a voar de forma indetetável a horas, receberam a luz verde. Foram disparadas até 30 munições autônomas de precisão absoluta, entre elas os implacáveis, temidos e revolucionários mísseis Blue Sparrow. O detalhe que mudou a face da guerra moderna: eles foram lançados de fora do alcance das defesas aéreas iranianas, a mais de 1.000 quilômetros de distância do alvo. O impacto pulverizou com exatidão matemática os prédios do complexo. Numa única hora, a primeira hora do conflito, uma estrutura de controlo e opressão construída sobre 36 anos de dor virou cinzas a cair silenciosamente sobre as ruas da capital. Meus amigos, a queda dos grandes tiranos e dos impérios de opressão obedece sempre a uma ironia sublime, profunda e perturbadora. As exatas mesmas câmaras de trânsito, o exato mesmo aparato de vigilância tecnológica sem rosto e opressor que aquele Estado autoritário utilizou durante décadas para espiar a vida íntima do seu povo, para identificar manifestantes e para esmagar a dissidência, converteu-se na sua própria armadilha. Elas entregaram o ditador diretamente às mãos dos inimigos. A lição mais perturbadora de toda esta história serve agora de aviso para outros líderes de regimes pelo mundo. As mesmas câmaras que vocês usam para vigiar o vosso povo podem estar, neste exato momento, a ser usadas para vos vigiar a vocês. Partilhem este vídeo para que a verdade dos factos não fique refém do silêncio. Mantenham os olhos abertos e vigilantes. Fiquem em paz e até ao nosso próximo encontro.